Tenerife, praias banhadas pelo sol, um paraíso para milhões. Mas sob esta fachada idílica, uma corrente sombria se agita. Um nome ecoa nas sombras: Mohamed Jamil Derba. Para alguns, um empresário de sucesso. Para as autoridades, o suposto cérebro da maior organização criminosa do sul de Tenerife. Recentemente, ele cruzou os portões da prisão Tenerife e, um homem livre, pelo menos por enquanto. A ilha prende a respiração. O que significa o retorno desta figura enigmática para as ruas que, um dia, supostamente, ele controlou? Nascido em Batoulié, Líbano, em 1964, filho de um caminhoneiro, a infância de Mohamed Jamil Derba foi marcada pela pobreza e por uma ambição feroz para escapar dela. Ele não buscava apenas conforto, ele ansiava por riqueza. Em 1989, desembarcou em Tenerife. Não chegou sozinho. Estava acompanhado por John Palmer, o célebre criminoso britânico conhecido como Goldfinger, tristemente famoso por seu envolvimento no roubo de ouro da Brink's-Mat. Seu aprendizado no crime começou muito antes, em Serra Leoa. Alguns relatos o pintam como um comerciante honesto, outros sugerem negócios obscuros com oficiais militares, talvez tráfico de armas, enquanto servia como motorista e guarda-costas de Palmer. Palmer, impressionado com a astúcia e energia de Derba, o convidou para Tenerife. Ele começou como seu chefe de segurança, movendo-se entre os complexos interesses da organização de Palmer, que giravam em torno da prostituição, proteção e golpes de timeshare. Mas a lealdade tem prazo de validade no submundo. Entre 1998 e 1999, Derba traiu Palmer. A paz e harmonia se transformaram em uma luta brutal pelo poder. De sua cela em uma prisão britânica, Palmer, furioso, teria ordenado o assassinato de Derba em 2 ocasiões. Derba escapou da morte, uma vez graças a uma denúncia que alertou a Polícia Nacional sobre 2 mafiosos italianos enviados a Tenerife para executá-lo. Com Palmer finalmente preso e mais tarde encontrado morto em circunstâncias estranhas em 2015, a rede de Derba se tornou, segundo relatos, a mais poderosa das Canárias. Ele havia se tornado o mestre do sul de Tenerife. O aprendiz havia superado e substituído seu mestre. As autoridades apontam Derba como o suposto chefe da maior organização criminosa do sul de Tenerife, dedicada principalmente ao tráfico de drogas. Seus clubes de cannabis, espalhados pelo sul da ilha, supostamente não passavam de uma fachada para o tráfico de cocaína e heroína. Embora as buscas mais recentes em seus estabelecimentos não tenham encontrado grande quantidade de droga, um detalhe que influenciou sua recente liberdade sob fiança, a acusação principal persiste: a importação de drogas em grande escala, supostamente da África. Essa aparente contradição, a falta de grandes apreensões diretas em contraste com a magnitude das acusações, sugere uma operação sofisticada, onde o líder se distancia do manuseio físico da mercadoria, focando na orquestração e na lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro era uma arte que Derba parecia dominar. Sua organização teria lavado mais de 2 bilhões de pesetas, cerca de 12 milhões de euros, anualmente, provenientes de fraudes e extorsões, principalmente através de um lucrativo negócio de timeshare. Ele fundou uma rede de empresas de fachada: Millennium Club Card, Privilege Cream Holidays, Líbano Sur, Colonial Beach Club. Essas empresas enganavam sistematicamente turistas, especialmente britânicos e alemães, vendendo-lhes propriedades de férias fictícias ou que nunca estariam disponíveis. O Hotel Ponderosa em Costa Adeje também foi vinculado à estrutura empresarial de Derba, que ainda expandiu seus interesses para um apart-hotel, restaurantes e bares. O dinheiro sujo fluía sistematicamente para paraísos fiscais, longe dos olhos da justiça. Mas a rede de Derba não se limitava ao narcotráfico e à lavagem de dinheiro. As acusações também incluem falsidade documental e o uso de capangas para extorquir empresários locais. Aqueles que se recusavam a pagar o imposto da máfia viam seus negócios ameaçados e assediados. Um império do crime diversificado, construído sobre alicerces de medo e engano. Os fios de Derba se estendiam muito além das Ilhas Canárias.
Suas conexões internacionais remontam aos seus dias em Serra Leoa ao lado de Palmer. Mas o movimento mais ousado veio em 2024, quando foi nomeado conselheiro especial do primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Rui Duarte de Barros. Não era um título honorário. Derba chegou a estabelecer um escritório do governo da Guiné-Bissau em Adege, Tenerife, onde inclusive recebeu a ministra da Justiça daquele país africano. Quando foi detido em sua última operação, tentou alegar imunidade diplomática graças a este cargo. Esse tipo de nomeação em estados com instituições frágeis pode oferecer uma valiosa cobertura para atividades ilícitas, facilitando movimentos e conferindo um verniz de legitimidade. Sua agenda internacional não parava por aí. Ele se reuniu com o primeiro-ministro do Senegal, Ousmane Sonko, em Dakar, para discutir a situação política e futuras ações internacionais, incluindo laços com as Canárias e a Europa. Essa rede de contatos de alto nível na África sugere uma estratégia para garantir rotas, mercados ou proteção. Paralelamente, Derba acumulou um substancial portfólio imobiliário na Inglaterra e suas operações financeiras envolviam o desvio de fundos através de paraísos fiscais internacionais. Uma estrutura global projetada para maximizar lucros e minimizar riscos, tornando um alvo muito mais complexo para as forças da lei de um único país. As duas faces de DERBAH, 6h30 da manhã, 7h30 da manhã. Mohamed Jamil Derba é um mestre do disfarce. Durante anos, ele cultivou meticulosamente uma imagem pública de empresário de sucesso. Dono do Hotel Ponderosa, de um apart-hotel, restaurantes e até lojas de cannabis gerenciadas com uma abordagem supostamente profissional. Era proprietário do grupo de comunicação Sol de Canarias, um meio que utilizava para polir sua imagem e que, segundo algumas fontes, funcionava como uma espécie de diário pessoal. Em 2024, assumiu a presidência do partido político Fuerza Canária, lançando mensagens populistas. Até mesmo uma biografia foi publicada em 2017, Mohamed Jamil Derba, das margens do Líbano às costas de Tenerife, que o apresentava como um empreendedor que se fez sozinho. Sua própria máquina de mídia o descrevia como um líder humanitário e diplomático. Um esforço sofisticado, não apenas para lavar dinheiro, mas também sua reputação. Mas por trás dessa fachada, sussurravam-se histórias de corrupção. Sua última detenção, em abril de 2025, envolveu 9 pessoas, entre elas 2 policiais aposentados e um agente na ativa. Um dos policiais aposentados era Francisco Moar, que, ironicamente, havia iniciado a investigação do famoso caso Mediador sobre suposta corrupção política. Alega-se que Derba pediu ao político Gustavo Matos, do PSOE, soluções para frear as ações policiais contra seus clubes de cannabis, embora Matos negue qualquer conduta irregular. Essas complexas conexões entre o crime organizado, setores empresariais e funcionários públicos nas Canárias pintam um quadro desolador: a suposta capacidade de infiltrar e corromper as mesmas instituições projetadas para combatê-lo. Se essas acusações forem verdadeiras, explicariam sua aparente longevidade e impunidade. Mohamed Derba não é um novato nas celas. Seu histórico com a justiça é extenso. Em novembro de 2001, foi detido por ordem do juiz Baltazar Garçon, apontado como líder da máfia libanesa e acusado de lavar mais de 2 bilhões de pesetas. Passou então mais de 1 ano e meio em prisão preventiva. Anteriormente, já havia sido preso em conexão com golpes de timeshare junto a John Palmer. A última grande operação ocorreu em 29 e 30 de abril de 2025. Uma mega operação policial culminou na detenção de Derba e outras 7 ou 8 pessoas. As acusações eram graves: pertencimento à organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, suborno, revelação de segredos e falsidade documental. As autoridades o consideravam o chefe. No momento de sua prisão, ele carregava 19.543 euros, 1.180 liras turcas, múltiplos passaportes e documentos de identidade senegaleses. Alegou que o dinheiro era para pagar seus funcionários. Apesar da gravidade das acusações e de seu extenso histórico, em 2 de junho de 2025,
Derba saiu da prisão de Tenerife e ia após pagar uma fiança de 100 mil euros. As condições: comparecimentos semanais no tribunal, entrega dos passaportes e proibição de sair da ilha de Tenerife. O tribunal argumentou que não se via risco de fuga devido aos seus fortes laços com a ilha, e que a quantidade de droga apreendida nas buscas recentes não era suficiente para sugerir tráfico em grande escala ou lavagem de dinheiro naquele momento específico. Além disso, considerou-se que a maioria das diligências de investigação já estava concluída. Não era a primeira vez que Derba enfrentava uma fiança vultosa. Em 2002, já havia pago 200 mil euros em uma situação semelhante. Sua capacidade de obter liberdade provisória, repetidas vezes, alimenta o debate público e a inquietação. A ilha prende a respiração. O que vem a seguir para Mohamed Jamil Derba? Sua libertação, sem dúvida, enviou ondas de choque por toda Tenerife. Ele tentará, como fez após uma estadia anterior na prisão, reivindicar a riqueza perdida, reorganizar e consolidar suas empresas com um foco mais profissional, e continuar limpando sua imagem. Ou as autoridades confiam que as condições de sua fiança e o julgamento pendente porão um fim, de uma vez por todas, ao seu suposto reinado? Ele foi descrito como um camaleão, um mafioso que parece saído de um filme de Al Pacino. Sua história é uma de ambição desmedida, supostas traições e uma busca implacável por poder e fortuna. Em seu escritório, uma placa com uma regra de ouro: quem tem o ouro, dita as regras. Essa regra ainda vale para ele? Tenerife, paraíso para muitos, continua vivendo sob a sombra de complexas redes criminosas. O capítulo de Derba está chegando ao fim? Ou isso é simplesmente mais um intervalo em uma saga de crime que se recusa a terminar? A resposta, por enquanto, permanece enterrada entre os segredos banhados pelo sol da ilha. O futuro é uma página em branco, e a mão que a escreverá ainda é um mistério.